Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 15. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse a Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Somente até aqui. Deus vive, Senhor, Pai, Deus amado, Deus de toda a terra, Deus que pode todas as coisas, Senhor. Mais uma vez, Senhor, vamos expor o Teu poder e a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez, Senhor da glória, vamos ser edificados, Senhor, curados, libertos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, toca no meu coração agora, Senhor. Ó Deus, toca na minha mente agora. Ó Deus, abre os meus ouvidos, Senhor. Ó, mova os meus lábios, Altíssimo Deus, para que eu proclame a Tua glória, Senhor. Para que eu proclame aqui, Senhor, a verdade da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de mim, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e me usa agora, pelo poder que vem do alto, pelo poder que vem de Ti, Senhor, de toda a terra, Pai, para edificar, Senhor, mais uma vez a Tua igreja, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu Te peço, Senhor, a Tua ajuda agora, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória do Filho de Deus. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados, obviamente você já conhecia esse trecho da palavra do Senhor. Jesus, muito próximo de ser crucificado, já havia sido preso ali pelos sacerdotes. Os sacerdotes não tinham autoridade para matar alguém, porque Israel estava sob domínio do Império Romano, e lhes era proibido decretar a morte de alguém. Então foram obrigados a recorrer a Pilatos. Pilatos era governador ali da Judéia, e Pilatos tinha autoridade para condenar um homem à morte. E você ouviu aqui a palavra, estava muito próximo da Páscoa, e durante a Páscoa, para agradar ali o povo de Israel, né, Pilatos libertava um homem que havia sido preso, né, por pedido, né, da multidão ou das pessoas que ali o rodeavam nessa cerimônia de libertação. Era um costume ali estabelecido pelo Império Romano, simplesmente para agradar ali os judeus, porque eles enfrentavam, né, diversas rebeliões e rebeldias,
E Barrabás era assassino, ladrão e rebelde, né? Barrabás, ele fazia parte de um grupo, né, que se levantava contra o Império Romano ali e lutava, né, contra o Império Romano ali em Israel, né? E ele era também um assassino por conta disso, um bandido por conta disso, ou seja, um malfeitor. Algumas versões da Bíblia chamam Barrabás de malfeitor, né? E ali, irmãos amados, nós vemos aqui um momento importante da mensagem de Deus para as nossas vidas, porque naquele momento Pilatos, governador romano, não encontrou em Jesus nada que justificasse a morte, a não ser o pedido dos sacerdotes, a intenção dos sacerdotes em matar o Filho de Deus. E ele lutou, né, e quis ali de todas as formas que Jesus fosse solto por conta dessa rotina, né, por conta desse costume de soltar um preso ali durante a festividade da Páscoa. Então a intenção de Pilatos era simplesmente dizer assim, né, vocês condenam esse homem, eu solto esse homem, né, por conta, né, do costume que existia, né, durante a Páscoa. E ali Pilatos propôs ali o extremo, que era o quê? Soltar Barrabás, um assassino, bandido, malfeitor, rebelde, né? E, né, Jesus o justo, segundo as próprias palavras de Pilatos. Então, obviamente que, né, no coração ali, na intenção de Pilatos, estava o quê? Colocar um extremo terrível para o povo de Israel e, ao mesmo tempo, né, que esse extremo pudesse convencer o povo a soltar Jesus, né? Mas a própria Bíblia diz que os sacerdotes influenciaram ali a multidão que pediam, né, a crucificação de Jesus, né, e a soltura de Barrabás, embora fosse um bandido terrível. E aí, irmãos amados, a gente encontra algumas coisas muito interessantes, porque toda a palavra de Deus ela é muito sábia, né? A palavra de Deus ela é cheia de profecias intrínsecas, né, no seu conteúdo. E na verdade a soltura de um malfeitor, a soltura de um bandido, a soltura de um homem que praticava crimes, né, pela morte de Jesus, já profetizava a respeito de Jesus, daquilo que ele iria fazer para com as nossas vidas. Ou seja, também éramos pessoas que não tínhamos ali, né, a dignidade de sermos perdoados por Deus. Os nossos pecados impediam com que nós tivéssemos acesso direto ao Deus vivo, tanto é, né, que Deus, para contornar todas essas situações de falta de condições, né, do próprio povo escolhido por ele, de chegar à presença dele, Deus estabeleceu diversas rotinas antes de Jesus, para que ele pudesse participar ali, para que a presença dele fosse manifesta no meio do povo de Israel, estabelecendo ali no templo 2 lugares, o santo e o santo dos santos, aonde ficava a arca da aliança, que representava a presença de Deus, e somente um homem podia entrar uma vez por ano, se consagrando, que era o sumo sacerdote, representando ali, e tinha um véu que separava os dois ambientes, né? Uma cortina muito grossa, né, que separava os dois ambientes, né, mostrando claramente que existia uma separação entre o homem e Deus. E Deus, ele sempre teve interesse, né, em voltar às origens. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor, ele sempre cumpre aquilo que ele diz, e que ninguém pode impedir algo que esteja no coração dele. Ele criou o homem para viver ao lado dele. Ele criou o homem para visitar o homem todos os dias e conversar com ele. Ele criou o homem para ter comunhão com ele. Ele criou o homem, né, para que o homem pudesse adorá-lo, para que o homem pudesse ser cuidado por ele, né, e para que, né, o homem cuidasse daquilo que Deus deu autoridade ao homem para que fizesse.
E tudo isso, irmãos amados, veja bem, né? E tudo isso foi possível por conta da vinda de Jesus, né? Tudo isso foi possível, o restabelecimento, né? O restabelecimento de tudo aquilo que Deus idealizou para o homem foi restabelecido por conta da vinda de Jesus. A comunhão, o contato, né? A presença de Deus na vida do homem, né? Que a autoridade que Deus deu ao homem fosse executada no nome de Jesus, porque o homem sempre foi indigno a partir do pecado de Adão e Eva. Como você pode ver, irmãos, tudo aquilo que Jesus fez ali na cruz, né, representa muito para Deus, porque traz as origens, os sonhos de Deus para o homem, né? E é importante você não perceber de vista isso, sabe por quê, irmãos? Porque sem Jesus nada disso existe. Sem Jesus, nada do que nós falamos, nada dos planos de Deus acontece na vida do homem. Sem Jesus não há comunhão, sem Jesus não há revelação, sem Jesus não há autoridade, sem Jesus há morte, sem Jesus há condenação, sem Jesus há o inferno, que foi decretado pelo próprio Deus, né, para o homem. Sem Jesus há maldição, que foi estabelecida por Deus para o homem por causa do pecado, né? E nós, né, vemos nessa história, irmãos, algo que talvez você pouco reflita vendo essa história, que são as decisões do homem, e aquilo que faz com que o homem, né, seja, vamos dizer assim, né, sofra as consequências das suas próprias decisões. Eu sempre falo, né, que os sacerdotes ali disseram uma palavra terrível para as suas próprias vidas, e que foi uma palavra, irmãos amados, profética também, né, que está imperando nos dias de hoje, né? Quando Pilatos, vou ler o versículo 24, vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É uma palavra terrível, de maldição lançada por aquelas pessoas que estavam ali e que está de pé, né? A palavra de maldição lançada por aqueles homens quando eles disseram: caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos, né? Essa mensagem, ela perpetua de geração em geração, de geração em geração, para aqueles, né, que rejeitam o sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus nos salva, nos liberta, né? O sangue de Jesus, né, na cruz do Calvário, nos trouxe, né, a redenção e nos trouxe a salvação, e ao mesmo tempo o sangue de Jesus trouxe a condenação definitiva da humanidade, por conta das suas próprias palavras. Por conta das suas próprias palavras. E talvez você consiga compreender, ouvindo essas palavras, talvez você consiga compreender por que o mundo caminha para uma destruição terrível. Por que o mundo, né, apesar de parecer tudo normal, apesar, né, de nós nos levantarmos todos os dias, né, apesar do sol nascer todos os dias, né, parece tudo normal. E obviamente, irmãos, nós temos que compreender e entender que existe uma grande separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo.
Aqueles que são de Deus, ouça bem, aqueles que são de Deus, sentem a presença de Deus, ouvem a palavra de Deus, amam a Deus, honram a Deus com as suas atitudes. Aqueles que são de Deus têm paz no seu coração, caminham com integridade, desejando a todo instante, a todo momento, agradar o coração de Deus e não errar. Quando aqueles que não são de Deus, não se importam com Deus, não ligam para Deus, não acreditam em Deus, né? Acreditam que Ele existe, mas não acreditam que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele opera, né? E que haverão consequências para as atitudes, né? Tanto de um como de outro. Então existe uma separação. Existe uma separação. E nós temos que escolher de que lado nós vamos estar nesses dois lugares. Aonde nós vamos estar? Aonde você deseja estar? Aonde, né, o seu coração bate forte para estar? Aonde você luta para estar e para permanecer? Porque, conforme disse Elias, ali no Monte Carmelo, quando ele iria contender contra os 450 profetas de Baal, quando ele chamou o povo e disse assim: até quando vocês vão andar por dois caminhos? Repreendendo o povo que estava sendo consumido por Jezabel e pelo rei Acabe, marido de Jezabel, né? E Jezabel representa toda a maldade do inferno. Estabeleceu o culto ali a Baal, né? E matava os profetas de Deus. Até quando as pessoas vão querer viver dos dois lados? Até quando de dia um vai para um lado e de noite quer ir para o outro lado? Até quando as pessoas vão achar que vão poder viver espiritualmente falando, né, sem a escolha, vivendo uma vida de ilusões e uma vida de um mundo que está consumido pela ilusão das trevas? Porque Satanás, irmãos, ele é astuto o suficiente para enganar, como ele enganou Adão e Eva. Mas nunca se esqueça que, apesar de ele ter enganado Adão e Eva, eles tinham a palavra de Deus como guia para as suas vidas, dizendo: não comam do fruto. Podia Satanás lançar toda a sorte de baboseiras, besteiras, mentiras. Eles deveriam permanecer de pé por causa da palavra do Deus vivo. Não podem comer por causa da palavra. Ainda que Satanás justificasse o mundo inteiro para que eles comessem, eles não poderiam comer por causa da palavra de Deus. E é assim as nossas vidas, irmãos. Ainda que venham pessoas tentando te convencer de que Deus é bonzinho, ainda que venham pessoas querendo te convencer de que aquilo que Deus condenou, né, é normal, que você se lembre da palavra de Deus quando Deus diz: não pode, não permito, não admito. E tem coisas que são muito piores quando Deus fala, né, que é abominação a Ele. Quantas coisas as pessoas hoje acham que são normais e que Deus considera como abominação, que Deus considera como terríveis, né? E tem pessoas que hoje consideram coisas que Deus falou, né, que eram abominação a Ele, como coisas normais, e tentam convencer as pessoas que estão ao seu redor, né? E ao mesmo tempo as pessoas que estão ao redor dessas outras pessoas querem ser convencidas. Elas querem ser convencidas,
Elas desejam ser convencidas, elas desejam argumentos para justificar atitudes que possam o quê? Ir contra a palavra de Deus. Quantos debates hoje nós vemos no YouTube de pessoas defendendo isso, defendendo aquilo outro, tentando corromper a palavra, tentando, mostrar um lado da palavra que nem em sonho Deus imaginou que existisse. A força da palavra, ela é nítida. O coração de Deus não engana. O coração de Deus, ele diz a verdade, e a verdade é expressa através da Bíblia, e a verdade, ela não se compara com a mentira. A verdade anula a mentira. A verdade desfaz a mentira. A verdade revela a mentira. É a verdade que revela a mentira. E você, você que está me ouvindo hoje, não se deixe convencer por aquilo que Deus não falou. Porque aqueles que falam aquilo que Deus não falou sofrerão consequências terríveis para a sua vida, neste mundo e no mundo vindouro. Seja uma pessoa fiel, verdadeira, que ama a Deus e que respeita a Deus e que honra a Deus e tem temor do Senhor. E tem temor de Deus. Porque o mundo não tem temor de Deus, porque para o mundo Deus aceita qualquer coisa por causa do amor. Por causa do amor. Essa é a justificativa. Então, tudo pode por causa do amor. Já percebeu isso? As pessoas usam muito essa... não, fulano e Beltrano se amam. E Deus se alegra por isso. Nós, irmãos, nós não nos convencemos com as coisas que vemos ao nosso redor. Deus nos convence por causa da palavra. E eu vou dizer para você assim, talvez você fale assim, não, mas eu não tenho essa fé, ou talvez, poxa vida, mas será que é assim mesmo? Eu vou dizer para você assim, eu sou pastor há 24 anos. Eu fui presbítero durante não lembro quanto tempo. Fui diácono, não lembro quanto tempo. Eu vi muito poder. Coisas sobrenaturais que comprovam a palavra. Eu vi, durante toda a minha trajetória, coisas que talvez poucas pessoas tenham visto neste mundo, comprovando tudo aquilo que Deus falou. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ver os sinais de Deus na sua vida, comprovando a palavra dele. O problema é que as pessoas são fracas. As pessoas são fracas e não têm força para viver a palavra, para verem as coisas que são de Deus acontecendo nas suas próprias vidas e ao seu redor. Porque são fracas, não têm força e fé. Nós falamos aqui no início deste culto que Davi foi terrivelmente perseguido. Davi foi terrivelmente perseguido, mas as perseguições e os sofrimentos que Davi teve não foram suficientes para abalar a sua fé,
Muito pelo contrário, ele buscava mais a Deus. E quando Davi, pôde escolher, matar Saul, que o perseguia, rei de Israel, matar Saul que o perseguia, ou esperar o tempo de Deus, Davi escolheu esperar o tempo de Deus. Toda a oportunidade ele teve para acabar ali com o seu sofrimento, com a sua perseguição. Vivia em cavernas. E ele escolheu esperar. Ele teve Saul na sua frente para fazer o que ele bem entendesse com Saul. E ele escolheu esperar em Deus. Esperar em Deus. E foi honrado pela sua decisão. O povo de Israel quis Saul. E o povo de Israel disse palavras terríveis ao coração de Deus. E uma das palavras mais terríveis que eu creio que o povo de Israel disse foi a palavra que eles disseram a Samuel quando eles pediam um rei, E eles disseram a Samuel assim: nós queremos um rei porque nós queremos ser iguais às outras nações. Eu creio que foi uma flecha no coração de Deus. Nós queremos ser iguais às outras nações. Povo governado por Deus, que ser governado por homens. Sabe o que Deus disse a Samuel? Faça como eles estão falando. Escolha um rei para eles. Deus não falou assim: olha, eu tenho um rei aqui, como ele fez com Davi. Porque com Davi, ele falou para Samuel: vai até a casa de Jessé. Lá você encontrará a pessoa que eu escolhi. Escolha um rei para este povo. Coisas terríveis, decisões terríveis. Sadraque, Mesaque e Abidnego, na Babilônia, com o rei Nabucodonosor, obrigados a se prostrar diante de uma estátua do rei, uma estátua de ouro, decidiram não se prostrar, e quando foram inquiridos pelo rei, ameaçados de serem lançados na fornalha de fogo ardente, eles disseram: ó rei, fique sabendo você que o nosso Deus pode nos livrar, se Ele quiser, dessa fornalha de fogo ardente, mas mesmo que Ele não queira, nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Sabe, irmãos, tem coisas, sabe, que a gente olha assim e fala assim: como Deus não responderia uma atitude dessas? Como Deus não responderia uma atitude dessas? Você sabe por quê, irmãos? Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram judeus, tinham nomes babilônicos, mas eram judeus. Eles viviam num ambiente terrível. Eram escravos. Escravos não, eram exilados e tinham que servir a Nabucodonosor. Esses homens eram perseguidos pelos babilônios, E foi por causa dessa perseguição que o rei foi convencido, Nabucodonosor foi convencido a fazer uma lei que todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua. O teu inimigo, ele trabalha, irmãos.
Ser fiel a Deus, o teu inimigo trabalha, mas eu posso te garantir, aquilo que Deus falou, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Você tem medo das trevas? Você é daqueles, né? Você é daqueles que pensa assim, né? Aí eu não vou lá, porque depois que eu for lá para orar por aquela pessoa, o diabo vai fazer retaliação comigo, com a minha família. Você não conhece a palavra. Se você acredita nisso, você não conhece a palavra, porque a palavra diz, ele não toca. Por isso que as pessoas são fracas, covardes, foram ensinadas erradas, foram ensinadas por palavras mentirosas, que não representam o coração de Deus, nem o poder que Deus deixou ao homem, que vivem, né, com medo das trevas. E aí vem mesmo, porque o Senhor fala, você falou? Ah é? As tuas palavras sejam a tua verdade, como Deus falou diversas vezes na Bíblia, né? Eu vou te lembrar mais uma vez de um versículo que eu gosto demais. Quando Daniel orava ao Senhor, pedindo providência de Deus, né? E orou 21 dias, e o Senhor falou para ele assim, eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. E o Senhor fala, né, que as tuas palavras, né, serão respondidas pelo Senhor. As tuas palavras serão respondidas pelo Senhor. Sabe? Você tenha temor em falar algo. Você que conhece ao Senhor. Porque o mundo fala qualquer coisa, já é do diabo mesmo. O diabo faz, né, faz de gato e sapato. Mas aquele que é do Senhor, Deus olha e fala, falou isso, seja conforme as tuas palavras. Né? Se está abençoando sua casa, seja conforme as tuas palavras. Você está dizendo que você é mais do que vencedor nas suas atitudes? Seja como são as tuas palavras. Seja como são as tuas palavras. Sabe, irmãos, o povo gera. Dissemos aqui vários exemplos, né, irmãos? Daniel na cova dos leões, né? Você lembra Daniel na cova dos leões? Eu estou falando Daniel? Daniel na cova dos leões? Né? Perseguiram, o inimigo perseguindo Daniel, né? As pessoas ali mandaram o rei Nabucodonosor também, né? Decretar que ninguém podia orar a outro Deus a não ser a Nabucodonosor. Daniel, a Bíblia diz assim, Daniel soube do decreto e orava 3 vezes ao dia. Ele soube do decreto e ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Então, meus irmãos, ele foi jogado na cova dos leões. E Deus, segundo as palavras do próprio Daniel, enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Sabe, não é brincadeira a nossa vida espiritual. Não é brincadeira a sua vida espiritual, irmãos. Se você está brincando neste mundo, você está sofrendo as consequências da sua brincadeira. Sabe? E aquele que diz assim, que você não vai ter lutas ou aflições por conta de você servir a Deus, é mentiroso, porque aquilo que Deus nos garante é que Ele estará conosco, como esteve, né, com Davi, como esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente, como esteve com Daniel na cova dos leões,
como esteve com Paulo e Silas na prisão, como esteve com Pedro na prisão. Deus está conosco para livrar. Deus está conosco para livrar. E você não se esqueça disso, sabe, irmãos? Não se esqueça. Não se esqueça. E não se esqueça da palavra. E não se esqueça de honrar Deus nas suas palavras. E não se esqueça de escolher Deus, de escolher o lado certo que você vai estar neste mundo tenebroso. O lado certo que você vai estar neste mundo tenebroso. Porque conforme diz a Bíblia, este mundo jaz no maligno. E por que este mundo jaz no maligno? Por palavras como essas, que o povo de Israel lançou ali perante Pilatos. Que caia o sangue deste homem sobre nós e sobre os nossos filhos. Obviamente que não é só essa palavra. Obviamente que são atitudes, desprezos, afastamento de Deus que fazem com que as pessoas sejam do jeito que elas são hoje. Você continue de pé. Você esteja alerta com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A vigilância, a oração, foi o que Jesus nos ensinou. Eu sempre falo assim, Jesus não tinha nem transporte na época que ele veio. Deus podia ter escolhido uma época diferente, com avião, né? Já pensou? Vou lá para a Europa agora. Vai lá, prega a palavra lá. Vou lá para a África agora, de avião, tranquilo. Nem Jesus tinha que usar sandálias. Sabe qual era a força de Deus no seu ministério? A palavra. A palavra. E os milagres. Jesus só fez isso. Pregou a palavra e fazia milagres. Pregou a palavra, fazia milagres. Pregou a palavra, fazia milagres. Para que houvesse conversão. E continua, a estratégia da igreja tem que ser essa. É a mesma estratégia de Jesus. Pregar a palavra e fazer milagres. Essa é a estratégia de Jesus. Infelizmente, está muito escasso isso nas igrejas hoje. Pregar a palavra e milagres. Está escasso. Porque as pessoas, elas se usam de todo o subterfúgio que podem para agradar as outras pessoas e para atrair as outras pessoas. E se esquecem que tem que pregar a palavra e que tem que haver milagres para que haja conversão. Porque não adianta uma pessoa estar na igreja sem estar convertida. O que adiantou isso? Tem que haver conversão. Mas porque não há palavra e não há milagres, não há conversão. Certa vez algumas pessoas se encontraram com Jesus e pediram para ele: faz um milagre aí para a gente ver. E Jesus, triste, repreendeu aquelas pessoas e disse, apesar dele ter repreendido as pessoas, ele disse: sem milagres não há conversão. Então, nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos de coisas sobrenaturais acontecendo para que as pessoas o quê? Sejam convencidas de que Deus está vivo.
Por isso que eu falei para vocês assim, já vi muita coisa. Já vi muita coisa. E é impossível para mim, é impossível eu não reconhecer que Deus está vivo. Ainda que os problemas, ainda que as lutas sejam grandes, eu sei que Deus está vivo. Ainda que haja muita dificuldade para fazer a obra de Deus hoje, eu sei que Deus está vivo. Eu sei que Deus está vivo. E eu não vou abrir mão nunca de cumprir a palavra de Deus. Não vou abrir mão nunca de cumprir a palavra de Deus. Porque eu sei que a recompensa de Deus virá. Eu sei que a recompensa do Senhor será dada para aqueles que se mantiverem de pé. Eu só vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor já, mas eu gostaria de ler assim 2 versículos aqui ainda. Quando Jesus entrou na fornalha de fogo ardente, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus entrou lá. E nem um sinal de fuligem estava na roupa deles. E aí o rei ficou abismado com aquela situação, tirou Sadraque, Mesaque e Abednego de lá de dentro, e olha, os soldados que jogaram eles lá dentro foram consumidos pelo fogo. Para vocês terem uma ideia, como estava quente a fornalha. E aí diz assim: portanto, faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aí vem Daniel. Depois que Daniel foi livre, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro da Pérsia. Não era Nabucodonosor mais. Era Dario, depois Ciro. Para vocês verem, irmãos, que a tragédia e a dificuldade de um homem, por causa da fidelidade dele, Deus muda uma história. Além desses 2 reis serem convencidos pelo milagre que Deus deu ali, e esses 2 reis disseram palavras maravilhosas que poucos homens de Deus disseram sobre Deus. Né? Tal era o poder que eles viram na presença deles. E que você se convença deste poder. Embora hoje haja muita mentira e farsa nas igrejas, falsos milagres, falsas possessões demoníacas, embora tudo isso aconteça hoje em dia porque falta unção e falta a presença de Deus hoje, então as pessoas são obrigadas
né? A contratarem pessoas para mostrarem falsos milagres e falsas possessões demoníacas, né? Porque Deus não se manifesta. Embora existam essas situações nos dias de hoje, que você, quando ver um milagre de Deus, ou se lembrar de um milagre de Deus que Deus já fez na sua vida, que você reconheça que Deus está vivo. Hoje e amanhã, não importa o tamanho da tua dificuldade, não importa o tamanho da tua luta, lembre-se que Deus está vivo. E lembre-se de que Ele honra as tuas palavras. E Ele honra as tuas atitudes. Ele honra a tua vida, porque Ele está vivo. Porque não existe mais separação entre você e Deus. É? Porque Ele cuida de você. Porque Ele está ao seu lado todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja convencido, então. Escolha o lado certo e fique por lá. Não coloque nem um pezinho do outro lado. Nem um pezinho do outro lado. Porque quando você colocar o pé do outro lado, talvez você goste muito e deseje ficar por lá.